Antes de orarmos, quero que você pare por um instante e respire fundo. Às vezes, a vida corre tão rápido, os problemas pesam tanto, que esquecemos de silenciar o coração para ouvir a voz de Deus. Mas é nesse silêncio que Ele fala. É nesse momento de pausa que a presença dele nos envolve e nos lembra. Não estamos sozinhos. Na Bíblia encontramos histórias que atravessaram séculos e continuam ecoando até hoje. Elas não falam apenas de vitórias aparentes ou de grandes feitos humanos, mas de pessoas comuns que foram colocadas diante de situações impossíveis e escolheram permanecer firmes em sua fé. Uma dessas histórias está no livro de Daniel. Ali vemos a fidelidade de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo longe de sua terra natal e vivendo como cativos em Babilônia, decidiram que não iriam trair o Deus do céu. A mão do Senhor estava sobre eles, e logo foram escolhidos para servir diante do rei Nabucodonosor. Tudo parecia bem, até que chegou o momento em que a fé deles seria provada como nunca. Se você acredita que Deus também pode fortalecer a sua fé em meio às provas, escreva nos comentários: Eu confio no Senhor. O rei Nabucodonosor, tomado pelo orgulho e pela vaidade, construiu uma enorme estátua de ouro e ordenou que todo o povo se curvasse diante dela ao som da música. Aqueles que se recusassem seriam lançados em uma fornalha ardente. Imagine o medo que tomou conta da nação naquele dia. Cada olhar era de temor. Cada coração tremia diante da ameaça de morte. Mas em meio à multidão, 3 jovens se destacaram. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. Eles não se curvaram, porque seus corações já pertenciam ao Senhor. Não havia rei, decreto, nem fogo que pudesse fazê-los trair sua fidelidade a Deus. Levados diante de um rei furioso, eles falaram com uma ousadia que ainda inspira crentes em todo o mundo. Declararam que o Deus a quem serviam tinha poder para livrá-los da fornalha. Mas mesmo que o Senhor não os livrasse, ainda assim, eles jamais se prostrariam diante de falsos deuses. Esse é o tipo de fé que precisamos hoje. Uma confiança que não depende das circunstâncias, mas que permanece firme mesmo quando tudo parece perdido. Se essa fé também é o que você deseja para a sua vida, declare nos comentários: Minha fé está no Deus vivo. Pense bem no que aqueles jovens disseram. O nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, ainda assim não nos curvaremos. Isso é fé verdadeira. Não é uma fé que barganha com Deus, baseada apenas em milagres ou respostas imediatas, mas uma fé que permanece firme mesmo diante da possibilidade da morte. Todos nós enfrentamos fornalhas em nossas vidas. Para alguns, é a dor de uma enfermidade. Para outros, são lutas financeiras, crises familiares, traições ou até batalhas invisíveis na mente, como a ansiedade e a depressão. Mas assim como aqueles jovens, também somos chamados a permanecer firmes. A fornalha pode ser assustadora, mas é lá dentro que Deus mostra a sua glória e nos prova que não estamos sozinhos. Se você crê que Deus está com você mesmo nas maiores lutas, escreva nos comentários: Eu não estou só, Deus está comigo. Quando os 3 jovens foram lançados na fornalha, o rei Nabucodonosor tinha certeza de que aquele seria o fim deles. O fogo estava tão intenso que até os soldados que os lançaram morreram queimados. Mas no meio das chamas, algo extraordinário aconteceu. O rei olhou para dentro da fornalha e ficou perplexo. Não havia apenas 3 homens andando em meio ao fogo, mas 4. E aquele 4º homem tinha uma aparência diferente, celestial, como um filho de Deus. Aleluia! Isso nos mostra que, quando somos fiéis, o Senhor não apenas nos observa de longe, mas entra conosco no meio do fogo. Ele não abandona, ele não retrocede. O mesmo Deus que caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus que caminha conosco hoje. Note algo poderoso. O fogo não queimou seus corpos, não destruiu suas roupas, não deixou sequer cheiro de fumaça. A única coisa que foi consumida foram as cordas que os amarravam. Ou seja, o fogo que deveria destruir foi usado por Deus para libertar. Se você crê que Deus pode transformar sua prova em libertação, escreva nos comentários:
O fogo não vai me destruir, vai me libertar. Essa é a beleza da fidelidade de Deus. Aquilo que o inimigo preparou para nos destruir, o Senhor transforma em testemunho. A fornalha ardente não foi o fim dos jovens hebreus, mas o palco onde a glória de Deus se manifestou diante de toda uma nação. O rei, que antes exigia adoração a um ídolo de ouro, precisou reconhecer que havia um Deus muito maior do que ele, o único que livra e salva. Assim também acontece conosco. Muitas vezes as provas que enfrentamos se tornam o cenário perfeito para que a mão do Senhor seja vista. Quando você sai de uma batalha de pé, quando vence aquilo que parecia impossível, as pessoas ao seu redor percebem que não foi pela sua força, mas pela intervenção divina. O fogo não deixou marcas naqueles jovens. E quando Deus nos sustenta, Ele também não nos deixa marcados pela derrota, mas revestidos de vitória. Ele apaga as cicatrizes da dor e transforma a nossa vida em um testemunho vivo da sua fidelidade. Se você já viveu ou deseja viver esse tipo de vitória, declare nos comentários: minha vida é testemunho do poder de Deus. O que aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego é que a fé verdadeira não depende do resultado. Eles sabiam que Deus podia livrá-los, mas também estavam prontos para permanecer fiéis, mesmo que isso significasse a morte. Essa é a diferença entre acreditar em milagres e confiar no caráter de Deus. Muitas vezes nossa oração é: Senhor, tira o fogo da minha vida. Mas Deus, em sua sabedoria, nem sempre remove a fornalha. Em vez disso, Ele escolhe estar conosco dentro dela. Ele não nos poupa de toda dor, mas nos garante a sua presença constante. E essa presença é mais poderosa do que qualquer livramento imediato. Talvez hoje você esteja enfrentando chamas de provações, dificuldades financeiras, conflitos no lar, enfermidades, solidão ou ataques espirituais. Mas o Senhor quer que você saiba que não está sozinho. Ele caminha com você, e aquilo que parecia ser o seu fim será transformado em um novo começo. Se você crê que a presença de Deus é maior do que a fornalha, escreva nos comentários: Deus está comigo no fogo. A palavra de Deus nos lembra em 1 Pedro 4,12 que não devemos nos surpreender com as provações de fogo que vêm para nos testar, como se fosse algo estranho. Em outras palavras, os momentos difíceis fazem parte da caminhada cristã. O fogo da prova não é sinal de abandono, mas de que estamos sendo fortalecidos e preparados para algo maior. Assim como o ouro é refinado pelo fogo para se tornar mais puro, também nós somos moldados nas dificuldades. As lutas expõem nossa fé, revelam nossas fraquezas e nos convidam a depender ainda mais do Senhor. O inimigo pode até pensar que vai nos destruir, mas Deus usa cada batalha para nos tornar mais fortes, mais maduros e mais cheios de fé. Por isso, não olhe para a fornalha como o fim, mas como o lugar onde Deus revela a sua glória. Não veja a dor apenas como sofrimento, mas como o processo em que Ele remove o que nos prende e nos prepara para uma vida de testemunho e vitória. Se você aceita ser moldado por Deus mesmo nas provas, declare nos comentários: Senhor, usa o fogo para me fortalecer. Quando olhamos para a história desses 3 jovens, vemos que o milagre não foi apenas a sobrevivência deles, mas a transformação que aconteceu ao redor. O rei Nabucodonosor, que antes exigia adoração a um ídolo, foi obrigado a reconhecer que o Deus de Israel era o único verdadeiro. A fidelidade daqueles homens não apenas salvou suas vidas, mas também impactou uma nação inteira. Isso nos mostra algo poderoso. A sua fidelidade em meio à luta não abençoa apenas você, mas também testemunha ao mundo quem é o Deus que você serve. Quando você permanece firme, quando não desiste, quando continua crendo mesmo em meio ao fogo, sua vida se torna um farol que aponta para Cristo. Talvez você não perceba agora, mas alguém pode estar sendo inspirado pela maneira como você enfrenta as dificuldades. Sua perseverança pode ser a chave para despertar fé em outras pessoas. O seu testemunho pode ser a semente que germinará no coração de quem te observa. Se você deseja que sua vida seja usada como testemunho para a glória de Deus, escreva nos comentários:
Minha vida pertence a Jesus. Querido irmão, querida irmã, talvez você hoje se sinta dentro de sua própria fornalha. Pode ser a dor de uma perda, uma enfermidade que insiste em permanecer, um problema financeiro que parece não ter saída, ou até batalhas internas que ninguém ao seu redor consegue enxergar. As chamas parecem aumentar, e você se pergunta: até quando, Senhor? Mas hoje o Espírito Santo te lembra. Jesus está contigo no meio do fogo. Assim como o quarto homem apareceu ao lado de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele também está do seu lado agora. O fogo não vai te consumir, porque a presença do Senhor é maior do que as chamas. Quando você sair dessa prova, e você vai sair, não carregará cheiro de fumaça, não ficará marcado pela derrota, mas trará em sua vida o selo da vitória e o testemunho da fidelidade de Deus. O mesmo Deus que esteve com eles está com você, e Ele te sustenta até o fim. Se você recebe essa palavra, declare nos comentários: Jesus está comigo no fogo e na vitória. Pai amado, eu me aproximo de Ti agora com o coração aberto. Agradeço por estar sempre presente, no sol e na tempestade, na alegria e na dor. Senhor, trago diante de Ti cada batalha, cada carga oculta, cada fogo que me cerca. Que Tua presença seja minha força, meu escudo e meu refúgio. Assim como os jovens hebreus foram preservados, eu confio que o Senhor me guarda. Mesmo que o fogo continue por um tempo, sei que Tu estás comigo. Que o que o inimigo planejou para me destruir seja usado por Ti para moldar meu caráter, fortalecer minha fé e me preparar para servir em Teu reino. Purifica-me, Senhor. Queime toda dúvida, orgulho, medo ou pecado que tente me prender. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Tua fidelidade. Senhor, eu clamo pelas promessas da Tua palavra. Que Tu me protegerás, responderás às minhas orações, me livrarás e me darás vida abundante. Que cada luta se transforme em vitória, cada ferida em cicatriz de fé e cada dificuldade em oportunidade de glorificar Teu nome. Eu entrego tudo em Tuas mãos, confiante que sairei do fogo não apenas intacto, mas brilhando com a Tua glória. Se você crê na fidelidade de Deus em sua vida e deseja declarar vitória sobre suas lutas, escreva nos comentários: Glória a Deus, Ele é fiel.